Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast, recebendo a nossa convidada da Humaniza Mais, a Caroline, psicóloga, que vai estar falando hoje sobre um assunto tão importante que é a parte de recrutamento, a parte de humanização também dentro das empresas. E a gente vai tentar extrair o máximo possível aí de informação, de conteúdo para passar para vocês aí de casa. Antes da gente iniciar, obviamente, né, primeiro passo é agradecer você por ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço o convite. Tirar seu tempo, né? Eu sei que é corrido, tem os seus afazeres, seus compromissos, então você cedeu o seu tempo para estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco. Assim, só gratidão mesmo, tá, Carolina? Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar participando desse projeto. Que bacana. Então, pessoal, enquanto dá tempo aí de você ir entrando, convidando também seus amigos para estar participando, acompanhando a gente aqui hoje, deixa eu falar um pouquinho, né, sobre esse projeto, aí vai dando tempo aí de você compartilhar. Já pega, se você é a primeira vez, já entra no canal lá, já se inscreve, ativa os sininhos, observa lá que já tem vários vídeos, várias outras postagens, a gente já falou de vários outros assuntos. E o podcast surgiu justamente com esse propósito, de trazer aqui empresários, trazer professores, formadores de opiniões, para poder compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência, né? O empresário, Carol, ele muitas das vezes se sente muito sozinho, né? Não tem com quem conversar ali no negócio, e às vezes vai conversar com outra pessoa, não quer comentar muito, porque fica com medo de estar roubando as suas ideias, né? Então, o podcast surgiu com esse propósito, da gente ter uma bancada, um espaço que a gente pudesse conversar, trocar experiências, falar um pouco das dificuldades que cada um enfrenta ali frente ao seu negócio e também trazer pessoas para falar de assuntos como o de hoje, importantes, né? Que é uma problemática, no meu ver, de 99% das empresas, essa dificuldade de selecionar, de recrutar, de treinar, principalmente, né? E eu acho que a gente abordar esse assunto hoje vai ser muito importante por causa disso. Todo mundo, até os clientes nossos, enquanto varejo forte, todo mundo reclama muito desse processo, tem dificuldade nesse processo. E o Fortecast surgiu então com essa ideia, com esse propósito da gente poder trazer pessoas e ter esse compartilhamento de experiência, né? Ele tem por trás como idealização o Varejo Forte. Varejo Forte é um sistema de gestão para varejo, especificamente aí lojas de roupas, calçados, material de construção, supermercados, empórios. E inicialmente surgiu até dentro do canal nosso no YouTube, né? Depois a gente resolveu separar, justamente ouvindo essa demanda dos nossos clientes, né? Então, o Varejo Forte que deu esse apoio lá inicial e até hoje. E hoje a gente está fazendo aqui também dentro do nosso cowork, que é o G4 Hub aqui em Trindade. Então, esse espaço que a gente está do cowork, e ele também está disponível para locação. Então, de repente, você que tem um projeto, gostaria de ter um podcast ou de falar de algum assunto específico, esse espaço também está disponível, né, para você tocar o seu projeto aí também, tá? Dito isso, apresentações feitas, né? Vamos para o que interessa, para o que importa, tentar extrair o máximo aqui da nossa convidada. E não tem como a gente iniciar sem primeiro falar um pouquinho da sua história de vida, quem que é a Carol, né? Então, eu queria que primeiramente te dar esse espaço para falar um pouco sobre você, sobre a questão da sua formação, especialização, né? Um pouco dessa trajetória aí também, até da formação da profissional, mas também da Carol pessoa mesmo, de quem que é filha, tem irmãos, não tem, como que é um pouquinho da Carol. Fique à vontade. Obrigada. Bom, quem é Carol, né? Eu me considero uma pessoa sonhadora. Sempre fui muito sonhadora, sempre quis conquistar o mundo e sempre tive uma verdade dentro da minha cabeça que é por onde quer que eu passasse, o que quer que eu fosse fazer da minha vida, que eu transformasse aquele ambiente, que eu pudesse servir com as minhas habilidades, né? E ser leal ao meu propósito. Então, essa é a Carol. Eu nasci em Cuiabá, no Mato Grosso, sou natural de Uhum. Cuiabá. Morei a maior parte da minha vida no interior do Mato Grosso. Depois eu vim para cá, para Trindade.
Tenho 29 anos, sou filha da Sara, do Rogério, e sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia, tenho especialização em psicologia das organizações e do trabalho, Uhum. e hoje eu atuo como consultora de RH, na parte de gestão de pessoas e na parte de consultoria empresarial também. Uhum. Top, top. E dentro também da formação você tem, como você já falou, algumas especializações também, né? Sim, Já teve também assim experiências dentro lá na formação, parece que você teve um período fora, né? tive. Né? Fiz uma parte da minha Conta formação um fora. pouquinho pra gente desse processo aí também. Bom, quando eu entrei na psicologia, eu apaixonei completamente, né? Antes eu fiz outro curso, mas que foi biologia, fiz um Uhum. período de biologia. E quando eu entrei na psicologia, eu me apaixonei. Então, todo semestre eu queria atuar numa área diferente da psicologia. E eu fiz muitos estágios. Então, como eu não tinha certeza do que eu queria ainda, eu fiz muitos estágios voluntários em várias áreas para eu conhecer de fato a psicologia em Uhum. todas as áreas, né? E aí eu fui explorando ali a psicologia. E quando eu estava no meu último ano da faculdade, que era o ano limite para você poder fazer o intercâmbio, eu falei, eu vou arriscar um intercâmbio. Eu me inscrevi e fiz um semestre em Coimbra, em Portugal. Lá Aham. eu estudei, fiz psicologia lá e fiz algumas disciplinas, né? Fiz algumas pesquisas também na área. E foi muito bom para mim. A experiência foi muito boa. Eu nunca tinha saído do país. Na época você fez pela PUC? Foi pela Pela PUC. PUC. E esse intercâmbio também foi por ela? Porque Foi. tem umas parcerias, né, entre universidades. Nessa época foi por ela também ou não? Foi por ela, foi pela própria PUC. Aham. E lá em Coimbra eu tive a oportunidade, assim, como eu nunca tinha saído do país, então para mim foi muito interessante. Todos os aspectos foi muito, assim, ampliou muito o meu pensamento. Aham. E principalmente o pensamento de universidade. Então eu tive contato com vários outros brasileiros também e Uhum. pessoas de vários países que estavam fazendo intercâmbio lá, porque onde eu fui era uma faculdade de mais de 500 anos. Para você ter ideia, a mesma Nossa. estrutura. Então, Uhum. assim, é incrível. E eu tive, assim, novas ideias. E na minha cabeça eu voltei com uma coisa muito latente, que foi o fato de que se eu quisesse me destacar, Aham. independente da área, eu teria que fazer muito mais. Porque lá a cultura é muito diferente da nossa. As pessoas são estimuladas a ter pensamento crítico desde cedo. Eles sabem muito mais do nosso país do que nós mesmos, e não só os portugueses, outras pessoas de outras nacionalidades também. Então isso me fez pensar muito sobre a forma que eu estava levando Uhum. o meu curso, mesmo eu me dedicando tanto, eu pensei, eu preciso ter algo a mais, né? Uhum. Preciso ter algo para me tornar destaque naquilo. Então eu voltei com a cabeça bem mais, assim, Legal. Que bom. bem mais focada nisso. Mais preparada também, né? Exato. E é interessante isso que você citou, porque tem outra questão também, que o curso de psicologia no Brasil é relativamente novo, né? Não é algo tão antigo assim, tão popular, como digamos assim. E talvez, não sei dizer com propriedade, mas talvez lá fora a realidade seja diferente, né? O fato de você ter ido estudar lá, você já pega uma faculdade com mais tempo, o curso já, a profissão em si também já mais madura, né? Na psicologia a gente sabe que tem muita essa influência lá dos alemães, lá do próprio Estados Unidos, né? Ali também. Então eu acho que dá essa visão também, né? Um pouco mais madura da psicologia como um todo também, né? Foi Sim. essa percepção que você teve ou não? Sim, sim. Só que culturalmente, nós entramos na faculdade muito cedo. A gente entra no Uhum, mercado de trabalho muito cedo. Pelo contexto mesmo do brasileiro, né? Acaba que a gente sai da escola já pensando em entrar numa faculdade. Às vezes a gente não tem condição de pagar uma faculdade particular, então a gente tem que entrar numa federal, numa pública, né? uhum, E aí, às vezes, a pessoa não consegue, aí ela tem que trabalhar. Então, a gente se vê muito cedo no mercado de trabalho. Lá não, lá eles tiram um tempo para eles vão entrar na faculdade bem mais velhos, depois que eles têm certeza do que eles querem. uhum, E a gente não, e com 20 anos, 21 anos, você já está fazendo estágio prático dentro de um hospital, por exemplo, sim. né, dentro da faculdade de psicologia. Então, nós entramos muito imaturos no mercado e também na faculdade. Então, é um pensamento muito diferente. Às vezes a gente não tem tempo de explorar tantos estudos, de Uhum, ter tanta certeza sobre o que a gente quer. E lá as pessoas que estão na faculdade, assim, elas não estão porque tem uma necessidade de se formar e ganhar dinheiro logo. Elas estão uhum, ali para se desenvolver como profissionais. E a uhum. gente
E com Muitas vezes está pessoas ali, também, né? né? E como pessoas, muitas vezes a gente está ali porque precisa, né? Nós precisamos Aham. me formar para eu arrumar um emprego, para eu ganhar dinheiro. E às vezes ainda com a obrigação de já ajudar na família, né? No Família, sustento da exato. família e tal. E até mesmo a própria formação em si depende já desse trabalho, né? A pessoa precisa trabalhar para bancar os seus estudos também. Exato. E assim, em off, né, eu sei também que você, pela sua história, você veio de família simples, né? Como Sim, que foi o processo também para entrar na faculdade? Porque a PUC é uma das melhores, né, faculdades, principalmente em psicologia, referência, eu acho, em Goiás. E como foi esse processo para você também, né? Porque teve um sonho inicial, você queria ser bióloga, bióloga marinha. e de repente, até dentro disso que você falou, a gente às vezes, talvez culturalmente, é forçado a tomar uma decisão cedo, a escolher uma profissão cedo. De repente, você resolveu, não, quero tentar algo novo. Como é que foi descobrir a psicologia? Por que psicologia? Né? Você tinha começado biologia e aí, de repente, você resolveu mudar. Como é que foi esse processo aí também? Desde entrar na faculdade, né? Você veio de uma família relativamente mais simples. E também depois de fazer essa migração. Falar assim, não, não é biologia, eu quero psicologia. Queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso. Bom, eu fiquei. No terceiro ano eu já tinha. Ficava assim, gente, o que que eu vou fazer? Qual curso que eu vou fazer, né? O que que eu vou escrever na minha camiseta ali do terceiro ano? Aí eu escolhi biologia porque era uma disciplina que eu amava Uhum. e era algo que eu gostava. Mas aí é que tá, gente. Nem sempre o que a gente gosta é o que a gente vai fazer na nossa vida de profissão. Porque às vezes o que a gente gosta é só o hobby, né? E pronto. Porque aí você fazer aquilo todos os dias e você se tornar especialista naquilo é bem diferente É de bem você diferente. usar aquilo como hobby, né? E foi muito interessante, porque assim, na minha família, eu vim de família humilde. Hoje, na minha família, de formação de ensino superior, só tem eu e duas tias minhas. Uma delas, inclusive, ela chegou a concluir o ensino superior depois de adulta e tudo. Uhum. Então, ela fez aqueles programas para concluir o ensino médio e tal, e fez o ensino superior. Uhum. Não tivemos a oportunidade, a maioria de nós na nossa família, de fazer faculdade. Eu fui ter contato, entender o que que era faculdade, quando minha mãe casou com meu padrasto e tudo. Então, ele é de São Paulo, então ele trouxe essa ideia de, olha, depois que você terminar os estudos, você vai entrar, né, em uma Uhum. faculdade, tem que escolher uma profissão. E aí eu fui entrando nesse mundo, né? E aí eu queria muito biologia marinha e eu entrei como bióloga, queria muito ser bióloga marinha e entrei na biologia. E aí, eu sempre gostei muito de ter experiências, né? Então, viver aquilo na prática. E aí, eu fui participar tipo, uma excursão. Inclusive, foi com a FUG aqui também participou. Sei, Então, sei. nós fomos num lugar lá de conservação de animais e tal. E aí, a gente passou a noite fazendo umas pesquisas, tá? E buscando animais, e enfim, uma coisa assim que foi traumática pra mim. Eu achei que eu amava, mas não. Amava os bichinhos, mas nem longe de mim. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Aí eu concluí o ano da faculdade, vi que eu gostava, mas não era uma coisa que eu queria pra minha vida, pra minha profissão. E aí eu tava pegando uma matéria, uma disciplina com a turma de psicologia. E aí um Uhum. dia eu fui assistir uma aula com eles e eu gostei. E aí eu falei, mãe, vou Vamos trocar mudar meu de curso. curso. Ela falou, não, você pode fazer o que você quiser, contando que isso era, tipo, outubro. Ela falou, contando que em janeiro você esteja na faculdade. Ela falou, você Aham. escolhe o curso que você quiser. Aí, assim, eu fiz. Eu fui escolher psicologia. E eu me apaixonei, desde o primeiro momento. E eu fui bolsista, fui monitora, então eu tinha bolsa da UVG na época. Aham. E fui bolsista como monitora também, orientava, ajudava junto com os professores, então sempre tinha um descontinho, uma bolsa ali e tal. Sempre fui atrás disso e sempre participei também de muitas coisas dentro da faculdade. Então, Uhum. desde o início, eu participei quem é da PUC sabe, do Alpha Down, que é um programa que trabalha com crianças com síndrome de Down. Participei de vários programas sociais lá e vários estágios voluntários. Então, onde tinha oportunidade, eu estava. Você vivenciou mesmo Eu todo o vivi processo. a faculdade. Foi. Fiz tudo que tinha para fazer. E aí eu fui me apaixonando e conhecendo um pouco mais da área e me encontrando, me conhecendo. Porque o curso de psicologia ele é um curso que te permite Ele é se amplo. conhecer. É, também. Uhum. Você conhece
você começa a estudar o comportamento humano e você começa a se conhecer também. Então é muito interessante. Muito interessante. E é engraçado você falar sobre isso, né? É, compartilhando também com vocês, assim, eu já comecei engenharia mecatrônica, também desisti, né? Depois acho que já estava no segundo ano, quarto período, parei. E hoje também faço psicologia. Sou da área de TI, né? Trabalho, sou programador, já trabalho há muitos anos. Minha primeira empresa foi em 2005 nessa área. E hoje faço psicologia. E muita gente às vezes pergunta, mas por que psicologia, né? Não sei se teve isso contigo lá no início, Sim. mas comigo tem demais. Assim, não tem nada a ver contigo. Você é da tecnologia, gente. Não, não tem isso. Tudo, tudo. Tudo depende, tudo está ligado, tudo é pessoa. Se a gente não entender isso, e no mundo de hoje, ainda mais com inteligência artificial, com tudo isso, não tem uma campanha de marketing que não tenha um porquê ali por trás, que não tenha um estudo ali por trás. Então, tudo que a gente vive hoje tem um estudo da mente humana, do comportamento humano ali por trás. É, pensar fora disso aí é irreal. E eu também me encontrei, eu compartilho disso com você, né? Eu me encontrei, gosto demais. E é um curso também muito amplo, né? Que dá uma abertura para você seguir vários caminhos, seja na área hospitalar, seja na área clínica, seja na área educacional, né? E eu vejo na faculdade, não sei, talvez pela faculdade que tem muito isso, né? Na PUC, querendo ou não, tem uma certa tendênciazinha, se a gente pegar a Alfa, por ser uma escola de negócio, já tem mais uma certa tendênciazinha. Não sei se é por causa da faculdade, mas eu não vejo na faculdade 99,9% ninguém fala sobre psicologia empresarial voltado para essa área. E muitas das vezes, de certa forma, até desqualifica, né? Não tem necessidade, ou não tem importância, não tem valor, né? E aí você já vem trilhando justamente um caminho, pelo menos para mim, a realidade lá, totalmente oposto. E eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? Por que escolher a psicologia voltada para negócio empresarial, pensando ali na parte de recursos humanos, de pessoas, né? Por que que você, e não clínica, e não hospitalar, o que que pegou para você? Bom, além de ser uma área que não é muito explorada, né? É uma área que ninguém quer. Ninguém quer atuar na área de RH. Justamente, eu vejo As isso. pessoas não querem atuar na área de RH é porque acham a área chata e porque acham que é uma área desumana. É isso. E Uhum, aí, o que eu percebo é que é o seguinte: onde há desafios e dificuldade do papel como psicólogo, é lá que a gente tem que estar. Né? Onde há esses desafios, é lá que a gente tem que estar. A gente não tem que estar onde está fácil, onde está todo mundo também. Nós temos que aham, estar ali onde tem essas dificuldades. E as pessoas, elas evitam mesmo a área de RH, porque às vezes os empresários não dão tanta abertura. E aí a pessoa fica, pra que eu vou escolher essa área, né? sim. E no meu caso, eu tinha feito já um estágio dentro da faculdade, um estágio obrigatório na área, e eu fiz um estágio remunerado também na área. E aí, no meu último ano, eu já tinha decidido que eu queria neuropsicologia infantil. Uhum, Só que aí eu precisava me formar trabalhando já. Então, eu estava fazendo um estágio voluntário em neuropsicologia, mas eu precisava de um estágio remunerado. E aí eu uhum, fui atrás e consegui na área de RH. Pensei, bom, vou entrar. E eu entrei e quando eu me formei, eles me efetivaram. Foi uma empresa, graças a Deus, foi uma empresa muito boa. Depois eu posso até falar um pouco sobre a minha experiência lá, porque eu comecei lá, a empresa era muito pequena, hoje ela está imensa. uhum, E foi lá onde eu fiz a maior parte, construí a maior parte da minha trajetória profissional. Então foi uma empresa que tinha uma cultura bacana, que deu abertura para mim. Então quando eu entrei, eu fui efetivada, eu vi ali uma oportunidade. E eu estava gostando da área. Eu falei assim, quer saber? Eu vou atuar na área de RH, eu vou estudar e vou ser a melhor nesse negócio. E aí eu comecei a estudar. E aí eu formei perto da pandemia. Aí veio a pandemia, foi um caos. E aí eu me dediquei totalmente àquilo, sabe? Na pandemia eu tenho certeza, todo mundo assim entrou, mergulhou em alguma coisa, alguma atividade, com um certeza. relacionamento. Eu mergulhei nesse universo da psicologia organizacional do trabalho. Aí eu cancelei minha inscrição na pós de neuro, falei, é isso aqui que eu vou fazer. Eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar pela área.
desde o início da faculdade, eu já sabia que na clínica não era o que eu queria. Eu queria algo diferente. Assim, queria algo mais coletivo, sabe? Que eu lidasse com muitas pessoas. E aí, dentro da área organizacional, eu me encontrei. E aí, eu comecei a pensar, vendo os desafios dessa área, como eu poderia levar o meu papel como psicóloga de uma forma relevante lá dentro. E aí me veio essa questão da humanização, ressignificando as relações de trabalho, mostrando a importância do papel humano ali dentro, tanto para o empresário, que visa lucratividade e ganhos, quanto para a pessoa, para o funcionário, que visa um ambiente de trabalho agradável e também ganhar mais e crescer dentro das empresas. E aí eu fui, né, me desenvolvendo lá dentro, eu entrei como estagiária, eu saí como gestora da área, implantei toda a área de RH. Quando eu entrei tinha umas 60 pessoas, mais ou menos. Eu saí, tinha mais de 300 já. Nossa. E aí eu tive uma atuação muito grande em recrutamento e seleção e simplesmente eu apaixonei pela área. Assim, Que legal. amei. É estressante? É. É difícil? É. Mas qualquer área que você tem que lidar com pessoas, você vai se deparar com problemas, Com certeza. coisas complexas, mas eu adoro. E na verdade, pessoal, também assim, tudo que você vai fazer tem os seus desafios de dificuldades, né? Isso vai muito também do perfil de cada um, da personalidade também de cada um. Por exemplo, às vezes tem gente que tem mais aptidão para estar ali numa sala de aula, né, acompanhando esse processo na área educacional. Outras pessoas já não vai ter essa facilidade. Então, isso é normal também, né? E o bacana que eu vejo da psicologia é essa, porque te dá um leque muito grande para ir para vários setores, várias áreas. Eu, para mim também, quando eu comecei, né, para mim era duas coisas na minha cabeça. Eu queria entender o comportamento humano. Primeiro, segundo semestre já é um banho de água fria, né? Porque você fala assim, poxa, antes de eu entender o outro, eu preciso entender eu mesmo. Não tem como Sim. você entender o outro sem entender você primeiro, né? E às vezes aí a gente começa a perceber que é sobre o outro, é claro que é, mas é muito mais também sobre a gente, né? Como impactar, como influenciar, como ajudar também os outros, vai passar por você e pelo seu comportamento ali também. E eu queria também, aproveitando esse gancho, aí você foi para lá, trabalhando, teve essas experiências e tal, mas quando foi a divisão que você falou assim, não, eu quero ter algo próprio. Dá para mim, em vez de ser ali no CLT, trabalhar, eu acho que eu vou conseguir somar mais com um projeto, com algo diferente. E aí nasceu a Humaniza, né? Eu queria que você falasse desse processo de transição, quando que surgiu essa ideia e por que também, não, aqui eu já contribuí, já dei a minha parte, agora eu acho que eu vou conseguir contribuir mais por aqui. Sim, a Humaniza, ela surgiu quando eu estava no meu último período da faculdade. Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, falando sobre saúde mental do trabalhador. Porque eu estava fazendo meu estágio na área de RH, eu falei, vou começar a compartilhar isso, né? E aí eu fui criando conteúdos e eu falei, não, eu quero criar uma marca para esse projeto. E eu comecei a dar palestras também e trabalhando na área, eu dava palestras gratuitamente sobre o assunto, tanto em universidade quanto em instituições privadas também, em empresas. E aí eu peguei e falei, eu quero criar uma marca. Aí eu fui atrás de uma pessoa para criar a marca para mim, falei sobre o que eu queria, ela criou a Humaniza Mais. E aí eu lembro que na primeira semana que eu postei o primeiro conteúdo, a minha sócia, a Mila, né, que é minha sócia na Humaniza hoje, ela tem uma formação em publicidade, ela viu meu A post, postagem. a postagem, a gente já se conhecia, assim, com amigos em comuns, não éramos tão próximas, ela inclusive, ela morou aqui em Trindade também, e aí aí ela viu e falou, ai, Carol, adorei seu post e tal, deixa eu te Como que é? ajudar. Deixa eu Ela falou, achei entender. muito interessante seu projeto, deixa eu te ajudar também a produzir os posts e tal. Aham, E eu falo pra ela que foi um encontro, né? aham. Porque ela se identificou muito com a Manisa, e eu me identifiquei muito com ela, e assim, de cara a gente começou a tocar o projeto juntas, Que assim, legal. sem nenhum receio, sem nenhum medo de, igual você falou, ela vai roubar minha ideia. Não, jamais. A Humaniza, ela nasceu aí, eu e a Mila, Tem aquele que o pessoal fala, né, que Deus não une pessoas, une propósito, unipropósitos. né? Então, Eu acredito falei que... isso pra ela várias vezes. E aí? E aí a gente começou a produzir conteúdo e as pessoas começaram a procurar a gente para fazer consultoria. Depois eu saí dessa empresa, eu atuei em outra empresa também, por um tempo, mas eu atuava dentro dessa empresa prestando serviço e atuava com a Humaniza. E aí a gente decidiu
virar a chave e passar a Humaniza de um projeto para uma consultoria de fato. Uhum. A Mila estava morando fora do país na época e ela veio para o Brasil e aí a gente começou a tocar a Humaniza como uma consultoria. Uhum. E aí a gente fez um rebrand da marca e tudo e começamos com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e a parte de humanização dentro das empresas, né? Hoje a Uhum. gente tem várias soluções, inclusive, que nós desenvolvemos, soluções exclusivas, voltada para essa parte de fortalecimento de cultura organizacional e humanização dos processos. Uhum. E assim, quando a gente realmente definiu toda a Humaniza, né, que nós sentamos um dia no café, a gente definiu, quando ela chegou aqui, quais seriam os produtos e a missão, visão, valores da Uhum. Humaniza, eu senti que aquilo que estava latente no meu peito, que quando eu fui fazer o intercâmbio, eu voltei com isso na cabeça que eu precisava fazer a diferença, aquilo calou, sabe? Que eu falei, nossa, é isso. Eu encontrei o que eu Uhum. quero fazer para minha vida. Que legal. E o trabalho ele é desafiador por si só. O trabalho sempre vai ser desgastante. Mas o nosso amor pelo que a gente faz é o que vai fazer você vencer esses desafios e lutar por isso e alcançar os espaços que você quer alcançar com o seu trabalho. Então, eu acho que o diferencial tá aí. Não é que você amando o que você faz, você não vai ter estresse. Você vai ter. É, Mas quando você ama, você tem aquele combustível para seguir, sabe? com certeza, é o que te motiva, né, dia a dia a não desistir, né? Exato. E eu acho interessante porque quando você traz isso, você traz a ideia de propósito, não é só a questão uma empresa que vende um serviço, que vende um produto, é questão também de propósito. Dá para perceber isso bem claro na sua fala, em tudo que a gente já conversou, sabe? É uma ideia de fazer a diferença ali também na vida das pessoas, para o próprio gestor, empresário, né? E já emendo dentro disso daí, assim, como é, a gente já falou sobre dificuldades, né? E eu imagino que uma das grandes dificuldades é colocar isso na cabeça do gestor também, né? De entender isso não como um gasto, mas como um investimento, que esse cuidado ali ele vai dar resultados, né? E como você tem lidado com isso? Hoje o pessoal já está mais aceita mais, já há uma procura maior, ou ainda há uma resistência muito grande? Como que é? Eu falo mais no sentido do gestor mesmo, né? Hoje assim, é igual eu costumo dizer, às vezes é difícil a gente mostrar para o empresário a importância do RH, porque o RH é um investimento que você faz Uhum, e que os resultados eles vêm a médio e longo prazo. Então não é um resultado imediato, muitas vezes não é um resultado imediato. uhum, Então a gente precisa mostrar isso para o empresário, né, que compensa, que vale a pena ele investir no capital sim. humano. Então a gente procura formas de fazer isso. Hoje na Humaniza, por exemplo, a gente tem pesquisa de satisfação, a gente acompanha o cliente para ver os resultados que ele alcançou com aquela solução. Então a gente tem um trabalho bem consultivo mesmo. É, assim, depois da pandemia, principalmente, as pessoas começaram a ter esse olhar mais humano para quem está dentro da empresa. Uhum, Porque o trabalho, há muito tempo já, gente, ele deixou de ser a fonte, somente a fonte de renda das pessoas. O trabalho, ele é algo muito mais profundo do que uma fonte de renda. Ele é onde a pessoa, ela prova as habilidades dela, ela se reconhece, né? Ela vê o seu lugar no mundo mesmo. Porque o trabalho é onde você mostra o que você sabe fazer. uhum. Então as pessoas se sentem realizadas através do trabalho. E a gente precisa fortalecer isso, né? Que é o que vai motivar a pessoa a ir para o trabalho, a entregar o melhor dela. E com a pandemia, a gente percebeu que muitas pessoas não tinham esse olhar tão humano dentro da empresa. Quando eu falo de olhar humano, não é você olhar para as pessoas, passar a mão na cabeça, Uhum, nem nada disso. É você entender que o ser humano, ele é muito além daquele cargo que ele ocupa. com certeza. Então, quando veio a pandemia, ela fez você olhar para as pessoas e falar: não tem como deixar as pessoas aqui dentro das empresas. Sim. Vou ter que mandar para casa. Mas espera aí, tem gente que não tem internet em casa para trabalhar. Tem Uhum. gente que não tem computador. Tem gente que não tem mesa. Como que eu vou fazer? Então, a pandemia ela obrigou as pessoas a olharem para os funcionários além do cargo que ele ocupa, do que ele Uhum. entrega ali dentro da empresa. Então, eu lembro que na empresa que eu estava trabalhando, a gente deu mesa para o pessoal levar para casa. Teve gente que levou o cabo da internet, Uhum. sabe? Então, assim, foram situações que fez a gente entrar para dentro da casa da pessoa, para ver a Uhum. realidade dela. O que ninguém olhava e ninguém jamais iria olhar. Mas aí a gente está dentro de uma situação assim que meio que foi forçado também, né? Forçado. Que é a questão da pandemia.
Mas antes disso, e agora, por mais que tenha mudado um pouco isso, ainda tem também ainda aquele modelo tradicional, né? Vou compartilhar contigo, por exemplo, eu trabalho numa empresa e mais de 100 funcionários, né? Não é uma empresa pequena, mas também não é gigante, né? Mas 100 funcionários, na minha opinião, já é um número considerável de pessoas. E não tinha nada, 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 nada. Desde um plano de cargos e salários, não tinha nada, nada. Então, e isso vai refletindo. Né? A pessoa, não, vamos gastar com marketing. Cara, marketing, peraí, vamos começar com endomarketing. Vamos começar fazendo aqui de dentro para fora. Então, assim, e às vezes colocar isso na cabeça do gestor, do empresário, eu ouço muito aqui, até em outras entrevistas aqui, as pessoas falam, nossa, é difícil demais contratar, é difícil achar pessoas. E eu, particularmente, tenho um pensamento que eu sempre compartilho com os clientes nossos, falo assim, olha, você não vai achar pronto. Se você não assumir essa responsabilidade também de treinar, de capacitar e de formar pessoas, esquece. Porque todo mundo quer ir lá, vamos dizer assim, no Cine ou em qualquer banco de emprego, fala assim, eu quero a pessoa pronta. E essa pessoa pronta muitas das vezes não existe. Você vai ter que envolver nesse processo ali também. Então, no meu ponto de vista, eu gostaria da sua opinião. O humanizar também passa por isso. Não é só, não é como um produto, um carro que eu vou ali, escolho, compro e coloco aqui. Exige uma dedicação um pouco maior também dessa formação. Principalmente em cidades como o interior. Vou pegar o exemplo de Trindade. Se você tem um talento, uma pessoa que se destaca, qualificada, vamos ser honestos, vai ser muito difícil segurar ela aqui, né? O mercado de Goiânia, na minha área, que é de TI mesmo, São Paulo, Sudeste, vem e toma, acabou, não fica mesmo, não fica. Então, se você não tiver uma cultura forte, né, todo um processo que a pessoa se identifica com a empresa, é difícil você segurar e reter esse talento. Sim. Né? E eu queria que você comentasse também sobre essa questão. Na prática mesmo, o que, que é então esse processo de humanizar, né, dentro da empresa, até para facilitar o empreendedor? Fala assim, olha, começa pelo básico. Às vezes a gente quer inventar o mundo também, reinventar a roda, mas o que, que seria o básico ali que você considera que dá para uma empresa que tenha 2 funcionários, que tenha 50, que tenha 100, implantar na prática mesmo? Ótimo. Bom, assim, como a visão que a gente tem hoje de trabalho das pessoas que fazem parte das empresas mudou, a gente tem que também trabalhar o ambiente hoje da nossa empresa, porque senão você não atrai aquela pessoa. Porque às Sim, vezes aquela pessoa ela recebe uma proposta para ir para outra empresa, para um salário melhor, mas às vezes o senso de pertencimento dela dentro da sua empresa é tão grande que ela vai querer ficar na sua empresa, independente do sim. salário. Por isso que a gente tem que trabalhar isso, esse senso de pertencimento e transformar a empresa em um lugar agradável para essa pessoa se desenvolver. E é igual você falou, não é inventar moda. Não precisa inventar moda, gente. São coisas bem pequenas, bem simples, que às vezes nem vai gerar gasto para a empresa. Vou dar um exemplo lá na nossa consultoria mesmo. Uma coisa que a gente faz que é algo humanizado e que muitas empresas não fazem. Dar retorno negativo dos processos seletivos para todos os participantes. Top. Todo mundo aqui já participou de um processo seletivo e nunca teve retorno, né? A gente nunca esquece, a angústia que é você ficar esperando. Nós damos retorno para todos. E o tanto de gente que agradece, e o tanto de gente que fica, não, realmente você vai me falar? Você vai me dar retorno? Se eu não passar, você vai me falar o porquê? Então a gente faz esse processo. E isso é tão interessante e é um processo humanizado. E é simples. E não gasta dinheiro e não vai, sabe, Aham. atrapalhar nada o processo dentro da sua empresa. Então, assim, comece olhando as pessoas que fazem parte da sua empresa. Primeiramente, eu sempre falo, tudo começa pelo propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Conhecendo o propósito, você entende se essas pessoas estão alinhadas a esse propósito. Para ter uma cultura forte, você sempre vai reforçar o propósito da empresa. Então, as pessoas que fazem parte, se identificam com esse propósito, vão se sentir cada vez mais pertencentes e engajadas quando elas veem esse fortalecimento de propósito Uhum. acontecendo ali dentro. Ah, somos uma empresa, por exemplo, que transparente, damos abertura para a comunicação aqui dentro. Fortaleça isso nas ações. Chama o pessoal para participar das ações, da tomada de decisão. Um exemplo também bem interessante. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu participei de um processo seletivo. Eu já tinha sido entrevistada e pré-aprovada. E a última etapa, eu tive uma entrevista com a equipe. Então entrou toda a equipe online e todo mundo fez perguntas assim bem simples para mim.
E quando eu entrei nessa empresa, que eu passei no processo, foi tão interessante porque todo mundo já me conhecia. Legal. Foi muito melhor do que Você não eu era ter um corpo entrado. estranho ali. Exato. Já pensou se eu tivesse entrado na equipe sem ninguém me conhecer, pra gerar aquele clima? Às vezes a pessoa fala, nossa, aquela ali, será que ela entrou pra ficar no meu lugar? Nossa. Aí já gera uma resistência e já gera um impacto que às vezes a pessoa nem fica lá dentro da empresa, ou às vezes um funcionário pede para sair porque se sente ameaçado, sendo que você poderia ter feito um ajuste no processo. Outras coisas também que você pode fazer. Ações de endomarketing, mostrar para a pessoa que ela foi lembrada, um parabéns por uma meta batida, um reconhecimento pelo aniversário, sabe? São coisas tão simples, né? Oferecer, fazer parcerias com outras empresas, parcerias com psicólogos, tem tantos profissionais aí que estão disponíveis para fazer atendimento dentro das empresas, sabe? Às vezes você não precisa tirar, se a empresa não tem muito dinheiro para investir, não precisa tirar do bolso. Às vezes faz uma parceria com um psicólogo, o psicólogo em troca da sua divulgação dentro da sua empresa, cobra um valor menor na sessão, né? Ou vai lá dar uma palestra. Tem muitos profissionais que estão querendo também oportunidade para falar sobre vários assuntos interessantes que podem agregar muito aos seus colaboradores. Então, são esse tipo de coisa que você pode estar fazendo dentro da empresa, da sua empresa, que pode estar agregando seus colaboradores. Uma simples pesquisa para saber o que eles esperam da empresa, o que eles acham da empresa, já vai fazer eles se sentirem pertencentes. Nossa, isso é verdade. Isso já é muito interessante. Pesquisa de clima. Faz uma pesquisa anônima no Forms. Você vai ver muita coisa interessante aparecer. E isso é importante, pessoal, porque às vezes o gestor pensa que é uma coisa e quando você aplica uma pesquisa dessa, você vai ver que o que a equipe deseja, o que ela está almejando é totalmente outra, né? Eu vou compartilhar um caso também, né? Eu tive um trabalho fazendo uma consultoria no mercado, um supermercado em Goiânia, e o proprietário, depois eu até emendar uma pergunta nesse sentido, não, a gente precisa motivar essa equipe, precisa, tananã, né? Enfim. E aí eu falei assim, vou aplicar uma pesquisa de clima nesse pessoal, para mim entender como é que tá o que esse pessoal está querendo. Primeira dificuldade foi aplicar a pesquisa, ninguém quis responder. Ninguém Com quis, medo. todo mundo com medo. Isso eu já fiquei meio assim, né? Assim, mas como assim? Aí um falou assim, não, a gente vai responder não. O fulano, o dono, né, vai ter acesso? Eu falei assim, não, não vai, não vai responder não. Eu falei assim, agora lascou. Aí coincidiu que umas 2 semanas depois o dono viajou. E aí eu apliquei a pesquisa na viagem dele. Aí apliquei, o pessoal respondeu, taranã, né? O que mais apareceu? O que o pessoal que realmente queria na empresa? Um relógio de ponto. Olha. Era o que eles queriam. Simples, um relógio de ponto. Agora, o dono quis colocar esse relógio de ponto. Então, assim, Isso é uma coisa assim. às vezes a pessoa quer, ela, não, vamos construir uma sala de jogos, vamos fazer isso, né? E às vezes a pessoa só quer ter o direito dele assistido, quer bater o ponto e ter o comprovante dele, né? Então, assim, o gestor tem que estar atento com isso também, né? Ouvir o seu colaborador, entender, não é só o que você quer, né? Entender a equipe sua ali também. Às vezes não tem tanta experiência quanto você, mas na maioria das vezes são coisas simples. São coisas, pequenos gestos, como você mesmo já citou, que dá um impacto muito grande, né? Sim. E aí a pergunta que eu quero emendar com isso é qual as estratégias, então, que a Humaniza, ou dentro da linha de serviços, tal, que vocês adotam para fazer esse trabalho também com o gestor, né? Porque senão, às vezes, o RH ali fica sem força também, né? Ele tem um monte de ideias, um monte de coisas que gostaria de estar implantando, mas às vezes tem um gestor ali que trava, né? Que poda, vamos dizer assim. E eu, particularmente, gosto de acreditar nisso. Se a gente não tratar a cabeça do líder, até a gente tem uma máxima que fala que a equipe é retrato do líder. Então, se a gente não tratar a cabeça do líder, até para o RH conseguir aplicar também as questões vai ser difíceis. Então, a Humaniza, o que vocês têm feito, qual linha que vocês têm feito com os gestores para poder também dar esse time ali para ele? Despertar, né, no gestor. Primeiro de tudo é o gestor entender que gestão de pessoas não é só com RH, né? Gestão de pessoas não é só com RH, é com o gestor também. Então, não terceirizar isso só para o RH. O RH não está ali no dia a dia com a sua empresa. Quando a gente vê um time de futebol que não está indo bem, não se troca o time, né? Eles trocam Troca o quem? técnico. Troca o técnico.
Então, o seu time é sua responsabilidade. Se tem uma pessoa ruim, se tem uma pessoa que não está entregando, é sua responsabilidade. E aí a gente traz essa consciência para o gestor e ele tem que estar bem alinhado ao propósito da empresa. Ele tem que ser a pessoa que veste a camisa que mais reforça a cultura para as pessoas que estão ali dentro do time dele. Então, aquele líder que reclama, aquele líder que terceiriza a culpa, isso não é uma postura de líder. Né? Ele tem que entender que, primeiro, às vezes, por exemplo, o problema vai vir nele e o que vai ser filtrado para a equipe é o que é necessário ser filtrado. Você não tem que ficar ali reclamando, nem nada do tipo. E a gente traz essa consciência, mostra essa responsabilidade que ele tem, né, dentro do time e tem uma análise da equipe além do que a equipe entrega. Então, assim, não é só você olhar e não teve resultado, tchau. Teve resultado, promove. Não. Por que essa pessoa não está tendo resultado? Qual que é a dificuldade que ela está tendo? Como que eu posso contribuir com isso? É chegar na pessoa e perguntar, olha, eu estou vendo que você não está atingindo as suas metas, o que você acha que a gente pode fazer? Eu sempre falo que a gente tem que devolver o problema para a pessoa. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso? Para você atingir os seus resultados? Eu sempre falo para os meus clientes, toda pessoa que vai ser desligada, ela tem que saber o porquê ela está sendo desligada. Se ela não souber, se ela for pega de surpresa, é porque tem alguma coisa errada aí no seu processo. Com certeza. Então, você tem que dar feedback, você tem que alinhar as expectativas. E aí, se não der certo, no dia que você for desligar a pessoa, você vai falar, olha, fulano, lembra que aquele dia a gente conversou? Infelizmente, eu não tive o resultado que eu queria. E aí, estou encerrando o contrato com você. Mas tudo isso precisa ser dito. Com certeza. Essa comunicação, esse alinhamento de expectativas. Eu falo que a humanização é alinhar as expectativas do funcionário com as expectativas do empresário. Eu quero ganhar mais, em contrapartida, eu vou proporcionar um ambiente propício para as pessoas produzirem mais, né? Se desenvolverem mais. Concordo plenamente. E me fez lembrar de algo também, não só dar essas devolutivas também, mas a importância também de contratar bem, né? E contratar bem é deixar bem claro o que você espera também das pessoas. E muitas das vezes, nessas empresas, às vezes você não tem nenhuma descrição do cargo, da função, ele nem a pessoa mesma nem sabe o que vai esperar dessa pessoa, o que cobrar, o que é a tarefa dela ou não é, né? Então, como você falou, começa pelo gestor esse planejamento. Ah, vou contratar, tá, primeira coisa, para que é que você quer essa pessoa, qual que é a função, né, que é esperado dessa função, e deixar isso bem claro também para a pessoa, né? Para que isso é o processo de contratar bem. Concorda? Tá certo? Sim, Ou sim. já corrige aí também? Tá certo. Na Humaniza nós fazemos contratações e a gente se depara muito com isso. De encontrar, às vezes, um cliente que ele não sabe qual a vaga. Ele, eu coloquei aqui, sei lá, analista administrativo, mas eu não sei se é bem isso que essa pessoa vai fazer. Então, assim, comece entendendo qual demanda você precisa sanar dentro da sua empresa. Eu preciso que a pessoa faça isso, isso e aquilo. Ok. Então, vamos descrevendo essas atividades e aí a gente vai descobrindo qual que é o cargo que essa pessoa tem que ocupar. E aí, qual a formação que ela precisa ter, quais as habilidades comportamentais, tem que ser comunicativa, tem que ser expansiva, tem que ser mais focado, mais analítico, quais as habilidades técnicas que essa pessoa precisa ter, e vai, né, traçando isso. Aí tem a questão, a faixa salarial também, e principalmente a cultura, porque as habilidades técnicas a gente consegue treinar, no Excel a gente consegue treinar, um sistema a gente consegue treinar, agora a cultura nós não conseguimos treinar. Você não treina uma pessoa para ela ser engajada, motivada, né, para ser leal à cultura da sua empresa. Mas a habilidade técnica a gente consegue. Então, muitas das vezes a gente contrata mais pela cultura mesmo do que pelas habilidades técnicas, né? Então, é muito importante você olhar isso também, se a pessoa tem um alinhamento cultural. Não adianta você pegar uma pessoa topíssima, tecnicamente, que ela vai entrar na sua empresa e não vai se identificar com seus valores. Então, isso é muito importante também de ser observado. Top. A gente falou dessa importância, então, do gestor, né, que começa por ele, né, dessa visão, da cultura da empresa já começar a ser divulgada ou promovida por ele mesmo, mas eu queria tocar no outro ponto, que é sobre essas devolutivas, né, que a gente vai dando ali para o colaborador. Alguns chamam de feedback. E aí eu queria tocar no tema é o seguinte, às vezes a equipe também não tem maturidade, como o gestor às vezes não está preparado, a equipe não tem maturidade para essas devolutivas também, ou às vezes
talvez é o formato como essa devolutiva está sendo feita, que está errado também, né? E, é, assim, por N motivos, né? Eu queria ver a sua pergunta nesse sentido. Como treinar essa equipe para ela estar mais também madura, né? Ou seria no processo de seleção? Como que lidar com essa maturidade dessa equipe? Ou até o gestor ter essa sabedoria, até onde ele pode ir, né? De acordo com essa maturidade também. Porque às vezes um simples devolutiva para um pode ser aceito muito legal, mas para outro, né, são Sim. pessoas, são pontos de vista diferentes, vão interpretar também de certa forma diferente. Esse cuidado, como lidar com isso, com essa devolutiva de forma Humana. humana, justamente. Então, primeiro de tudo, você tem que conhecer o perfil do seu funcionário, da pessoa que você Aham, vai dar o feedback. Eu gosto muito, lá na Humaniza nós utilizamos o DISC, né? Mas vocês podem usar qualquer outra avaliação comportamental. O DISC, acho que tem uma versão até gratuita na internet. E uhum, é importante vocês aplicarem esses testezinhos comportamentais para entender um pouco do perfil do seu funcionário. Porque dependendo do uhum, perfil da pessoa, às vezes ela gosta de ser reconhecida de uma forma, outros gostam de ser reconhecidos de outra forma. Às vezes o feedback vai ter que ser de um jeito diferente, outros vai ter que ser mais bruto, assim, mais direto, mais né? firme. Mais firme. Então, é importante você conhecer o perfil da pessoa que você está dando feedback. Uhum, Porque, às vezes, o mal do líder é ele achar assim, o meu jeito é esse, e o meu jeito é o jeito que todo mundo tem que entender, ou aham, toda a minha equipe tem que ser igual ao meu jeito, ao meu temperamento. E não é assim. Os perfis, não existe perfil certo e errado. As pessoas, elas se complementam, né, no perfil de cada uma. Então, é importante o gestor entender vários perfis e saber abordar adequadamente cada uma dessas pessoas. E na hora de dar o feedback, né, ir caminhando devagar com esse feedback. Então, você preparando não o levar. terreno. Exato, e não levar para o lado pessoal, nem chegar com Aham, termos pessoais. Você está ali para falar de uma questão profissional com a pessoa. Por uhum. mais que você tenha, às vezes, suas questões pessoais, mas ali o seu feedback, ele é exclusivamente profissional. Então você vai chegar e dar o feedback e pontuar o porquê que você está falando aquilo para ele também. E se a empresa já tem essa cultura, né, também, teoricamente, entre aspas, a equipe também já está meio que acostumada, né? Sim, Difícil a empresa de, vamos supor, de 30 anos, de repente hoje eu começo a implantar esse processo e já vou um pouco mais firme, né? Vai ter que ter uma preparação no solo ali também para a equipe amadurecendo, talvez esse seja o caminho, né? sim, Para ir amadurecendo a equipe, acostumando com essa ideia, né? Para que possa chegar também nesse nível de maturidade. verdade. As pessoas não têm noção do tanto que impacta você chegar e numa empresa que não tem maturidade para ter feedback e Uhum, aplicar um feedback em todo mundo. uhum, Aquelas avaliações 360, aquilo gera um caos entre todos os funcionários. É muito importante você realmente assim trabalhar isso com as pessoas antes, aham, essa cultura. Começa ali feedback entre os gestores, começa entre você e os seus gerentes. aham. Depois, os seus gerentes com os supervisores. Aí depois no outro ano vai descendo, sabe? Para realmente as pessoas entenderem como funciona o feedback, para não chegar também metralhando o colega de coisas que não são necessárias falar naquele momento, e também para as pessoas acostumarem com isso, né? Uhum, Então é muito concordo importante plenamente. ir trabalhando isso com as pessoas aos poucos para ir quebrando o gelo mesmo. Uhum, Então começa assim com uma pessoa, com um líder, com outro, vai treinando, né, as formas de dar feedback e sempre trazendo a pessoa para a demanda que ela precisava entregar, para a função que ela desenvolve, o quão importante ela ter essa habilidade que talvez ela não esteja tendo ali com tanto sucesso naquele momento para aquela função que ela está desenvolvendo, né? Sempre ir uhum. linkando aquele feedback com algo concreto, entendeu? Sim, Para não sim, parecer que saiu da minha cabeça, voz da minha cabeça. sim, Então é sim. importante fazer dessa forma que assim a pessoa vai compreendendo. Às vezes, nesse feedback, você acaba perdendo um talento, depende da forma, né? Depende. Depende da forma. Depende, mas assim, o feedback, gente, é muito importante porque eu acredito assim que o óbvio ele precisa ser dito, Uhum, né? Ele precisa ser dito, repetido até ele ser feito. Então, às vezes você contrata uma secretária. A secretária, ela faz a mesma função basicamente em todas as empresas. Mas cada empresa tem uma forma de trabalhar, tem uma cultura. Então, cada empresa vai precisar fazer um treinamento com essa secretária, vai precisar alinhar as expectativas. E às vezes o funcionário, que você pensa assim, nossa, ele está indo péssimo.
Às vezes na cabeça dele, ele tá só desenvolvendo a função dele tudo certo. Se você não sentar e falar com ele, olha, o que você está entregando tem que ser dessa e dessa forma. Eu sei que você é secretário, mas você precisa atender dessa maneira. Enquanto você não sentar e falar isso com a pessoa, você não vai dar a oportunidade dela ter os ajustes que ela precisa ter dentro daquela função. Uhum. Então, essa conversa é um alinhamento. E pode acontecer de você perder uma pessoa, porque às vezes a pessoa pode não receber bem, pode não concordar, pode simplesmente virar e falar: não, Carol, eu sempre fiz assim, não vou fazer diferente. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aí até uma situação, enquanto dá um tempinho da Carol tomar aguinha. Trabalhava, olha só, analisa aí também, depois você me corrige, puxa minha orelha se estiver errado. Trabalhava numa empresa, né, e a gente tinha um setor que estava com muito problema de relacionamento, que era no setor da padaria. Era um supermercado, um setor da padaria com muito problema de relacionamento. Tinha ali dentro umas 8 mulheres, 9 mulheres, não sei se é por causa disso. Ó, a visão preconceituosa, né? Aí, muito problema de relacionamento entre elas mesmo, né? E, como eu falei, assim, não tinha cultura nenhuma, a gente foi implantando da nossa forma, a gente não era especialista, nem fazia psicologia, isso foi muito antes, mas a gente já entendia dessa importância do ver o lado humano, né? E aí um dia coloquei lá um dia do feedback. Chamei todas elas pra gente conversar individualmente, né? Não foi em grupo, não. Ouvi, e aí, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Tá, tem alguma coisa que tá deixando você desconfortável, tal? Comecei com todo mundo da equipe, tal. No geral, foi muito legal. Só que teve um caso, por isso que eu fiz a pergunta mesmo, teve um caso que não foi muito legal, né? Dentro do feedback, né? Ela falou assim, não, é porque eu fiz curso de confeitaria e eu quero fazer isso, quero fazer esses bolos assim, assim, decorado, com pasta americana, nananana. Eu falei assim, nossa, na verdade isso aí também é um sonho nosso, a gente ter isso aqui. É um sonho nosso. Mas eu queria que você entendesse, assim, que existe um processo. Até para mim conseguir levar isso para cima, para a direção, existe um processo. Por exemplo, como é que eu vou argumentar lá com a direção que nós precisamos comprar equipamentos novos, fazer um freezer diferente, taranana, se a gente está pecando lá na padaria com pão que não tem, com pão de queijo que deixa faltar. Então a gente precisa fazer esse processo funcionar primeiro, redondinho, para depois a gente ir para esse segundo processo. Então, se mas eu quero fazer isso, meu desejo, meu sonho é fazer isso. Olha, eu preciso ser honesto com você. Se o seu desejo é ser confeiteira nesse jeito que você está, isso não vai acontecer agora aqui. Vai levar um tempo. Nós precisamos ajustar esses processos primeiro para aí a gente conseguir chegar lá na frente. Então, eu preciso ser honesto com você. Resumindo, no outro dia pediu conta. Assim, de certa forma, o ambiente melhorou bastante, talvez por isso ela estava um pouco frustrada, né? E ali com as próprias colegas mesmo, o ambiente ficava ruim. Mas assim, eu nunca esqueci disso no sentido assim, será que realmente o tipo de abordagem, o formato de abordagem foi o ideal? Porque às vezes a gente tem esse cuidado, né? Poxa, mas será que se a gente, talvez se não tivesse dado feedback, ela estava lá até hoje, né? Mas será que estaria também bem? Porque talvez ela saiu e encontrou o que ela desejava, né? Não tenho essa informação, mas talvez foi trabalhar com o que realmente ela queria, com o que ela desejava. Mas é sobre essa questão do feedback, da importância de como lidar com isso também, porque às vezes uma devolutiva não vai ser muito legal, né? Sim. E é isso que eu queria compartilhar também. É, e ela estava desalinhada com a cultura de vocês. Vocês não tinham expectativa de oferecer aquilo para ela No momento, no né? momento. No Então, momento. assim, se ela não queria esperar, por que que ela estava ali, né? Talvez ela estivesse ocupando o lugar de alguém que poderia estar resolvendo o problema de vocês. Mas é tenso, né? Porque É, não, é, que aí você a fica achando que gente, foi seu feedback, né? nossa, mas foi por minha culpa, tal. Então, assim, tem esse lado também do gestor, né? Infelizmente, a gente tem que tomar, às vezes, algumas decisões, e não é nenhuma decisão nossa, mas é uma realidade do momento. Você tem que deixar bem claro o que que é a realidade também do momento. Deixar claro o que que é esperado de uma função, mas deixa bem claro o que que é esperado também de um setor. O nosso setor é isso. A gente fabrica carrinho de mão. Da fábrica a gente fabrica carrinho de mão, mas de repente tem uma das pessoas ali que quer fabricar carro. Carro de verdade. Então, assim, cara,
não vamos conseguir fazer isso agora. Vamos por etapa aí, né? Até a gente conseguir chegar nisso. Eu acho que isso é importante também a gente tentar sempre deixar isso claro para a equipe também, né? E eu Exato. queria que você falasse também assim da questão dos desafios, né? Porque nesse dia a dia, eu citei um exemplo meu, mas você está lá no dia a dia com várias empresas, é, os desafios que surgem, né? O que que mais te impactou, o que que chamou sempre sua atenção, ou o que que é mais comum, né, no dia a dia ali? O que que você pode comentar para a gente disso aí também? Assim, hoje é desafiadora a área de RH, como eu falei. Muitas pessoas não querem atuar nessa área, né? Ela é desafiadora, mas o que eu vejo, assim, muitas vezes, é porque, às vezes, nós, empresários, não temos muita noção da realidade das pessoas que a gente quer que estejam dentro da nossa empresa. Então, às vezes, a gente abre uma vaga que não está alinhada à realidade daquele público que a gente quer. Ah, eu quero uma pessoa assim, assim, jovem, com muita energia e tal, que acabou de sair da faculdade, sei lá, que mora aqui nesse setor, é a empresa no setor mais nobre de Goiânia, e você vai oferecer um salário super baixo para a pessoa. Uhum, Ou você não tem um plano de carreira para aquela pessoa. Você pegou uma pessoa que saiu da faculdade, um jovem que quer crescer, que se você não der uma promoção para ele em um ano, ele vai embora. E aí tá desalinhado, sabe? Às vezes eu percebo que as pessoas, nós, né, empresários, os empresários têm dificuldade de enxergar esse público, né, enxergar essa realidade. E aí, às vezes, fica batendo cabeça para fechar uma vaga, fica batendo cabeça para reter um talento dentro da sua empresa. Às vezes, igual você falou, a gente constrói carrinho de mão, o cara quer construir carro e eu vou lá e minto é, aqui a gente vai ter uma área para construir carros daqui a um ano, né? uhum. Então, Ele isso aqui fica, é mas um ele fica, desafio. mas vai ficar frustrado. Daqui a pouco ele frustra, né? Porque esse ano não vai chegar também, né? Exatamente. E igual eu te falei, o olhar humano é você entender que a pessoa ela é muito além daquela função que ela desenvolve. Uhum. E isso exige flexibilidade. Infelizmente, a gente tem que ter flexibilidade. Você que trabalha na tecnologia, se você não abrir para home office, você consegue contratar? Não, Muito hoje não tem difícil. jeito. Então, assim, a gente tem que se abrir. E essa é a maior dificuldade que eu ainda vejo, que as pessoas elas têm essa dificuldade de se abrir para o mercado, para as coisas novas que estão vindo. E não adianta, quem não se adaptar não vai manter a empresa. Você Com pode certeza. ganhar dinheiro hoje é super fácil, né? O difícil é você construir algo concreto e que dure, Com né? certeza. Por exemplo, com o exemplo que eu dei da pandemia. A pandemia veio. Quem tinha restaurante, não abriu para delivery, acabou. Acabou. Então você tem que estar ali sempre pronto para se adaptar. E as relações de trabalho estão mudando. A gente vê as pessoas não querem ser contratadas como CLT mais, não querem mais cumprir horário, elas Uhum. não querem mais ser funcionário, elas querem ser colaboradores, parceiros da empresa. Uhum. Então, se você não abre espaço para isso, você perde, Com dependendo da certeza. geração que você contrata. Então, o que eu vejo que às vezes é desafiador é você colocar isso na cabeça do gestor, da pessoa, que, olha, a geração que você está querendo é uma geração que tem necessidades diferentes da sua. Então, vamos tentar adaptar, adequar. Ou então, Uhum. muda. Muda o tipo de perfil que você quer para dentro da sua empresa. Top. Topíssimo. Isso aí já dá só um podcast só sobre isso daí, porque na verdade é bem amplo essa reflexão. A gente está com uma hora já. Passa rápido, né? Passa rápido. Estamos caminhando já para a gente ir para o último bloco, né? A gente indo aí para as considerações finais. Mas assim, o assunto é tão bom que a gente poderia ficar mais uma hora e com muita Sim. coisa para falar ainda, né? Tem muita coisa que eu tinha pontuado aqui que talvez vai ficar sem ter oportunidade da gente abordar. Mas eu acho que no geral, os principais tópicos, pelo menos que eu desejava, eu acho que eu consegui trazer para a gente, para o nosso público também. Eu queria que você falasse também, assim, no sentido não só da Humaniza, mas até de você mesmo, enquanto profissional, o que que você vê para o futuro? Você chegou a comentar um pouco das novas tecnologias, as mudanças que está tendo no mercado, né? Mas como você vê isso também, a inteligência artificial, como isso vai ter impactado, né, nos negócios, nesse processo de seleção, e o que que você vê de futuro aí também nessa linha, né? Para que rumo que a gente está caminhando aí? É. Uhum. As pessoas falam muito sobre cargos que vão ser ocupados, né, com a inteligência artificial. Realmente, Aham. muita coisa vai ser otimizada, já está sendo automatizada, otimizada.
Mas eu acredito muito que o futuro ele é humano. Tem inteligência artificial, tem robô, tem tecnologia, mas a gente precisa sempre de humano, do humano, de pessoas para gerir tudo isso, para programar, né, para orientar, né, essas inteligências. Então, eu acredito que o futuro é humano, que nada substitui o ser humano e que sempre a gente tem um avanço e depois a gente recua, né? É meio Então, que um ciclo, é né? um ciclo. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que a gente está avançando para a tecnologia, as pessoas sentem falta do contato humano, da Uhum. proximidade, do acolhimento, daquela experiência do cliente, a experiência do colaborador. Então, eu acredito que o futuro ele vem e vai por, assim, enfim, muitas profissões, mas quem souber se adaptar, quem for flexível, quem estiver estudando o mercado e se inovando o tempo todo, vai conseguir se adequar a isso. E vão surgir outras oportunidades, né? Vão surgir novas profissões também. Sim, E sim. essas pessoas terão a oportunidade de estar dentro do mercado dessa maneira. Eu acho que o futuro aí da parte de tecnologia vem dessa forma, Top. mas que quem se preparar vai conseguir seguir o bonde, né? Já emendando em um sonho, o que que você, enquanto sonho, enquanto humaniza, enquanto Carol mesmo, o que que você ainda almeja conquistar, realizar por aí? O meu sonho é conseguir continuar cumprindo meu propósito, transformando as empresas através da humanização. E o sonho, como humaniza, é ser referência nessa área, né? Poder transformar muitas vidas dos profissionais e das empresas através do nosso trabalho, das nossas soluções. Top, top, top. É um desafio, viu, gente? Lidar com pessoas, com equipe, mas é um desafio necessário, tá? Até a gente falou muito, até o tema mesmo, né, que é humanizar como forma de prosperar. Eu acho que a gente abordou um pouco sobre isso, já falou que como que o investimento, até voltando um pouquinho, o pessoal fala muito sobre recursos humanos, talentos humanos, qual que é o termo correto mesmo? Qualquer um. Recursos O que que humanos você é o gosta que mais mais? utiliza, é o RH. Só RH que as mesmo. pessoas põem outros nomes, né? Gente cultura, gente gestão. Mas tá tudo bem, Tudo bem, tudo tranquilo. bem. Então, assim, gente, é necessário. Você empreendedor, isso pode aparecer de início que é um gasto, mas ele é um investimento, tá? E eu gosto muito, Carol, eu aprendi isso com um programa que passava no The History, chama Marcos, ou Sócio. Não sei se você já teve a oportunidade. Um dia assistindo esse rapaz, ele falou algo lá e isso impactou tanto, uns 10 anos atrás. Ele falou assim do tripé para o negócio ser um sucesso. Ele citou como os três P's. Ele colocou como produto, pessoas e processos. Isso me impactou de uma forma que eu nunca esqueci, eu tento aplicar, tento, óbvio que isso é uma dedicação diária, né? Tá, eu tenho um bom produto, mas não tenho processo, as coisas não vai dar certo, né? Eu não consigo entregar para o cliente, falha a logística ali, não vai dar certo. Então, produto de qualidade não é sinônimo de bons resultados. Você precisa também ter um bom processo. Mas junto com isso, no tripé dele lá, ele colocou a questão das pessoas. Tá, você tem um bom produto, você tem bons processos, mas quem vai executar isso? Se você não tiver pessoas boas, qualificadas, treinadas, alinhadas com a cultura da empresa, também vai dar ruim. Então, que o empresário possa entender isso da mesma forma que ficou fixado para mim lá, não é algo, não sei de onde que ele tirou isso, mas eu ouvi com ele e estou repassando. Isso para mim impactou bastante e queria que ficasse para vocês também essa preocupação com esse tripé aí. E até reter talento, ter processos bem definidos dentro da empresa ajuda. Senão a equipe também fica meio perdida ali, né? Não tem processo, como a gente falou aqui, desde uma descrição da função, né? Isso são processos também. O colaborador chegou, qual que é a rotina? Como é que é o processo de inserção dele naquele ambiente? Desde uma entrevista, a devolutiva que foi citado aqui, tudo são processos, né? E que muitas das vezes não são aplicados, não são nem criados, não são nem imaginados, né?
Então, eu queria deixar isso como reflexão para a gente também. E, de repente, se você concorda, se você gostaria de somar algo nessa questão, nesse ponto de vista também. Sim, claro, e são ações humanizadas, que são simples de fazer. Todo mundo aqui sabe o tanto que é difícil na primeira semana de trabalho, né? A gente se sente tão deslocado, uma coisinha que acontece vira um negócio gigante na nossa cabeça, né? Uma insegurança, né? Incertezas. Então, assim, o simples fato de você ter um processo para receber esse funcionário novo que está chegando, já é um processo humanizado. Já é o que vai trazer acolhimento e segurança para essa pessoa e vai mostrar para ela que ela faz parte do time, né? Vai trazer clareza, vai cessar as incertezas, as dúvidas que essa pessoa tem e vai fazer com que ela fique na sua empresa. Porque muita gente sai na primeira semana ali por não ter esse processo bem estruturado. Vai falar, não, lá era muito desorganizado, me Desorganizado. deixaram sozinho, eu fiquei perdido e fui embora. E às vezes perde o talento por isso, Por né? isso, então não adianta nada também contratar certo e não seguir esse processo, né? Isso é Uhum. um processo humanizado, é algo que a gente também oferece dentro da Humaniza Mais. Top, top. Então, se você está com dificuldade para montar os processos, porque para quem entende, gente, é fácil. Você já, Sim, né, você já tem uma luz, aí você sabe o caminho. E é como se fosse hoje, por exemplo, como é que eu faço para chegar em São Paulo? Hoje talvez você vai lá no GPS, coloque e acha, né? sim, Mas você tem a ferramenta para te ajudar. E a Humaniza é essa ferramenta para te ajudar. Talvez você não sabe como criar esse processo, mas está o apoio deles aqui. Entra em contato, conversa com eles, ou de qualquer sim, outro profissional também. A gente, é óbvio que vamos divulgar, né, o trabalho dela também, né? Mas às vezes você está em outra região, e às vezes é inacessível, né? Não importa. É importante, às vezes, se você não sabe fazer, cola em quem sabe, né? exatamente. Procura quem sabe aí para te ajudar nesse processo, criar essas rotinas, te mostrar o caminho por onde seguir. Depois desse processo aplicado, dessas rotinas bem definidas, aí fica até mais fácil, né? Dar sequência nisso daí Sim, e colher principalmente os resultados. Quando a gente fala em humanizar como forma de prosperar, de resultados para a empresa, eu acho que uma coisa que eu acho que a gente pode deixar também para os empresários é o seguinte: quanto que você gasta fazendo essa rotatividade de funcionário, né? Entrou hoje, saiu daqui 2 meses, 3 meses, você tem que começar tudo de novo, treina, tudo do zero. Tem um cliente meu mesmo lá da Bernardo Saião, uma loja de roupa, em 2 meses passou 3 vendedoras. Então, assim, aí começa do zero de novo, aí tem que treinar sistema de novo, aí tem que treinar tudo de novo, começa tudo do zero de novo. Quanto você perde com isso? Então, humanizar, ou criar essas rotinas, os processos, vai te ajudar nessa questão. Você vai, além de ter uma eficiência maior com o seu cliente, poder dar um retorno maior para o seu cliente, você está economizando dinheiro. Você vai aumentar as suas vendas, vai aumentar a sua lucratividade, né? Então, eu acho que está na hora, na verdade, eu acho que passou da hora do gestor mesmo que quer crescer, que quer prosperar, pensar no lado humano. Não tem como, não tem como. Tem para me finalizar, que eu acho que eu já estou falando demais, tem um livro do Thiago Brunet, que eu gosto, chama Especialista em Pessoas. E isso também ficou marcado para mim, vou compartilhar com você. Eu entendi que se você quiser prosperar, você precisa aprender a lidar com pessoas. Porque pode ser o negócio que for, qualquer negócio que você montar, você não vai conseguir tocar sozinho. Você vai não, precisar de gente para te ajudar. E vai escalar. Você não. Ah, Ney, mas eu faço enquanto eu der conta, eu vou fazendo. Tá, você faz talvez até chegar em 100 mil de faturamento. Mas aí para chegar no primeiro milhão, no primeiro bilhão, você vai conseguir fazer sozinho? Não consegue. Então, se realmente o empreendedor monta o negócio é para crescer, gente. Ninguém monta para ficar estagnado. Então, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Tá? Então, por isso que a gente até fez o convite, e eu acho que a gente teve uma aula aqui hoje, uma aula mesmo, literalmente, e reforço novamente. Não sabe fazer? Pede ajuda, cola em quem sabe, né? E para finalizar, eu gostaria também que às vezes tanta coisa, às vezes eu não abordei algum assunto, eu queria deixar a palavra contigo para você fazer também suas considerações finais, de repente abordar algum assunto que a gente não tem abordado, de repente tem passado aí despercebido, mas que você gostaria de falar, de tocar nesse assunto e, enfim, deixar a oportunidade contigo também.
Tá? Não, eu só gostaria de finalizar dizendo que o seu negócio, ele é feito por pessoas e para pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Simples assim, né? Porque Perfeito. às vezes a gente pensa que, tô falando de pessoas, só tô falando das pessoas dentro da minha empresa. Mas não, seu cliente, Uhum. né? Então é importante a forma que você trata o seu funcionário, ele vai refletir na forma que eles tratam o seu cliente também, É né? E perfeito, tem a perfeito. entrega também, que é muito importante. Então, é mais nesse sentido. E é um investimento, igual você falou. Se você não investe, você vai ter um prejuízo financeiro, Uhum. com erro de contratação, com falta de processos, né? Então, é importante a gente dar atenção para isso também. Top, top. E se o pessoal precisar, de repente, interessou em saber um pouco mais, como que faz para entrar em contato com a Humaniza, redes sociais, telefones, fica à vontade, pode passar aí também. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho ou nos acompanhar também, vocês podem estar seguindo a gente no Instagram. O nosso Instagram é @humaniza com z ponto mais. Então, vocês podem seguir a gente lá. Lá tem o link na bio, que tem um chat, vocês caem direto no nosso WhatsApp. Tá? Então, Top. lá nós temos várias soluções humanizadas e entre em contato também, nem que seja para a gente conversar mesmo sem compromisso, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre o negócio de vocês e poder apoiar vocês com as nossas soluções também. No geral, assim, não teve perguntas, eu acompanhei pelo YouTube aqui, só destacar a participação do Jairo Garcia Filho, não sei se você conhece, Sim, que fez questão de deixar aqui também uma mensagem para você, né? Então, sim, já nos dá apoio na parte jurídica hoje da jurídica, nossa empresa, que é o legal, nosso que legal. advogado. Então, deixar registrado também. Obrigado, Jairo, pela participação. E, enfim, é isso. Podemos encerrar? Podemos? Podemos? Então, pessoal, quero agradecer vocês aí que nos acompanhou até esse momento. Como eu falei no início, né, vai ficar gravado no YouTube. Tem vários outros episódios também, convido você a assistir. Nós estamos em Trindade, então agora vai iniciar uma festividade aqui na nossa cidade. Então, semana que vem a gente não vai ter episódio em decorrência da festividade, mas passou a festa Trindade, a gente já retoma. Vamos convidar alguma pessoa, algum empresário aí para falar de algum assunto importante. Fica ligado no canal aí que vocês vão sabendo da novidade, tá? E agradecer você por ter tirado esse tempo, ter dado uma aula aqui para nós hoje. E desejar assim, sucesso, mais sucesso ainda nos negócios de vocês, né? Para mim, eu acho que isso aí vai acontecer naturalmente, porque eu entendi que é questão de propósito mesmo, não é só como um trabalho, né? Então, eu acho que isso não tem nem como dar errado, já deu certo, tá? E te agradeço mesmo por tirar esse tempo, por vir compartilhar conosco, por ceder seu conhecimento. Nos dias de hoje tão corrido, né? Às vezes as pessoas não dão muita importância para isso. Não é o caso de vocês. Então, muito obrigado, Carol. Eu que agradeço o convite, agradeço o projeto de vocês, que tem agregado a muitas pessoas, muitos empresários. E agradecer a todo mundo que acompanhou também. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, viu, Ney? Nada. Pessoal, então é isso. Fica com Deus. Até o próximo episódio.